Bom, agora vamos dar uma olhada no shell básico, né? Vamos fazer login como root, entrar com usuário superadministrador e a senha, tá? Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: o sistema ele é organizado em diretórios, né? Então esse tiozinho que aparece ali, ó, aqui, ó, eu tenho ali root@CentOS, ou seja, é o meu usuário no, no servidor chamado CentOS, e esse tio aqui quer dizer que eu estou no meu diretório pessoal, tá? Se eu digitar o pwd, ele vai me dizer que eu estou dentro do diretório /root. Para eu mudar para um determinado diretório, eu vou usar o cd, tá? Que é de Change Directory. Então, se eu digitar aqui cd espaço, dois pontos, eu vou para a raiz do sistema operacional. Então, o meu diretório do root ele está na raiz. Vamos dar um ls aqui, ó, para a gente dar uma olhada no que tem na raiz do meu sistema operacional. O ls é o comando que eu listo os arquivos, tá? Então está aqui esse conjunto de arquivos, de diretórios. Só que quando eu dou o ls sozinho, me aparece pouca informação, né? Para eu ter mais informação, eu vou digitar ls-l, que é de long listing. E aí sim, eu tenho toda essa informação aqui. Daqui a pouco a gente vai ver o que é cada uma dessas informações, tá? Que estão aqui organizadas nas colunas. Mas basicamente, tudo aquilo que eu tenho do lado esquerdo, nesse primeiro espaço aqui, o que for D é diretório, o que for L é link, tá? E se tiver só um traço, são arquivos. Como é que a gente navega primeiro nos diretórios? Vamos entrar aqui, por exemplo, no diretório etc. Aqui é onde eu tenho todas as configurações do meu sistema operacional e dos outros programas ou serviços que eu tenha rodando nele, tá? Então, para eu entrar no diretório etc, eu vou digitar cd etc, tá? Beleza, então dentro do diretório etc eu quero saber o que tem. Vou digitar um ls, ele vai me dar um monte de coisas aqui. Se eu der um ls-la, -l, desculpa, a gente vai ver organizado agora com maiores informações a respeito de todos os arquivos e diretórios que eu tenho dentro desse diretório aqui. Beleza, mas eu quero voltar para o meu diretório root, né? Eu preciso voltar lá no barra? Não, eu simplesmente digito cd espaço barra root. Então eu passo direto do meu diretório /etc para o meu diretório /root. Ah, mas eu quero voltar lá no diretório etc de novo. Eu digitei errado. Beleza, não tem problema, eu digito um cd menos e eu volto então para dentro do /etc. Tá? Eu posso ir direto para um determinado diretório que eu queira editar o arquivo? Sim, vou lá, digito /cd, /etc, /sysconfig, /network scripts, por exemplo. Tá? Então, eu fui direto para esse diretório aqui. A gente vai ver que tem um apontamento, o dois pontos ele se refere ao diretório imediatamente anterior. Por exemplo, se eu estou aqui dentro de /etc, sysconfig network scripts, se eu digitar cd, dois pontos, eu vou para dentro do sysconfig. O dois pontos ele se refere ao diretório pai do diretório que eu estou. E eu tenho um apontamento especial que é o ponto, né? Se eu digitar cd ponto, eu fico no mesmo diretório. Então o ponto se refere ao diretório atual. A gente vai ver isso logo mais, porque para eu executar um determinado programa, eu preciso que não esteja dentro da, da, da lista de diretórios de programas do sistema, eu tenho que dizer que ele está dentro do próprio diretório. Bem? Bom, agora que a gente já viu como é que eu saio de um diretório e entro em outro,
eu vou digitar aqui também só cd sem nada, tá? Ele vai me jogar direto no diretório, no meu diretório pessoal. Vou criar um diretório qualquer aqui. Para eu criar um diretório, eu vou usar o comando mkdir, de make directory, né? Então eu vou criar o diretório dir1. Se a gente der uma listar ali, eu tenho o diretório dir1, tá bem? Quero remover esse diretório. Eu tenho que ter certeza que não tenho nada dentro desse diretório. Então eu vou dar um rmdir dir1. Beleza. Esse diretório sumiu, tá bom? Tá, mas e como é que eu apago determinados arquivos? Por isso vocês podem ver que eu tenho ali o arq1 e o arq2.txt que eu criei como teste. Eu vou remover esses caras. Eu vou então usar o rm, que de remove, arq1.txt. Ele vai me perguntar se eu quero apagar isso aqui, tá? Então eu vou ter que responder com yes, e aí sim ele me apagou esse arquivo arq1. Mas eu não quero que ele me pergunte, eu tenho certeza que eu quero apagar. Então eu vou lá, rm arq2, opa, rm-f, que é menos force, tá? arq2.txt. Então ele não vai me perguntar se eu quero ou não apagar esse arquivo. Então usem com muita parcimônia. Mas beleza, eu vou criar de novo aqui um dir1. E dentro do dir1, dentro do dir1, eu vou criar um arquivo qualquer. Eu quero criar um arquivo vazio. Eu posso, aqui ó, não tenho nada dentro desse diretório. E eu quero criar um arquivo vazio, sem nada. Ele só vai criar um arquivo sem nada dentro. Eu uso o comando touch, tá? Esse cara aqui é o seguinte, o touch ele serve para eu testar se eu posso, se eu tenho propriedade para alterar um determinado diretório ou arquivo. Se esse diretório ou arquivo não existe, ele cria, tá? Então, ó, com o touch eu criei o arq1.txt que não tem absolutamente nada dentro. Bom, como é que a gente faz então para remover um diretório que contém arquivos? Então vocês estão vendo ali que eu voltei para o meu diretório root, né? E aí a gente consegue ver o dir1 ali dentro. Se eu der um ls dir1, ele vai me mostrar que eu tenho o arq1.txt. Então eu vou usar o rm-r, que é de recursive. Eu não preciso usar o rmdir, eu posso usar só o rm, que ele também funciona da mesma maneira. Eu vou usar o rm-r dir1. Aí ele vai me perguntar, vai entrar no diretório? Sim. Remover o arquivo? Sim. Remover o diretório? Sim. Então o que ele fez? Ele entrou no diretório, apagou os arquivos do diretório, depois removeu o diretório. E ele faz isso recursivamente, tá? Então, se eu opa, não, vou recriar o dir1 e eu não quero que ele me pergunte, eu quero simplesmente apagar tudo. Eu recriei o dir1 e coloquei o arq1.txt lá dentro. Eu dou um rm-rf de dir1. E aí ele apaga tudo e não sobra nada. Então usem com muita parcimônia, né? Para não fazer nenhum, para não criar nenhum problema. Bom, a gente já viu que o ls ele mostra o conteúdo do diretório corrente ou de um diretório que eu aponte, tá? Se eu der um ls-l, ele vai me mostrar o long listing, né? Ele vai me mostrar com todas as informações. Só que ele não me mostra os arquivos ocultos. Os arquivos ocultos no Unix e no Linux são aqueles que começam com ponto. Então eu tenho que dizer
tem que passar um menos LA, long listing e all files. Vocês vão observar que apareceu aqui o ponto e o dois pontos, que são apontamentos do sistema, mas eles não aparecem na listagem normal. Bom, aqui do lado esquerdo, esse D, R, WX, R, WX, isso aqui, primeira coluna indica qual é o tipo de arquivo, qual é o tipo de apontamento que eu tenho aqui. D é diretório, L é link, se for um traço é um arquivo normal, se for C é um dispositivo caractere, se for B é um dispositivo de bloco, e ali na apresentação que eu deixei para vocês tem maiores informações. E aí, assim, o primeiro RWX aqui, ó, ele é relativo às permissões de leitura, escrita e execução relativos ao dono desse arquivo, que é esse cara que está na primeira coluna aqui. Todos eles são root, né? Então, a primeira coluna aqui é o nome do proprietário, do usuário proprietário, e a segunda coluna aqui de nome, ela é o nome do grupo proprietário desse arquivo ou diretório. Então, o primeiro RWX se refere ao usuário, ao dono. O segundo RWX, ele se refere ao grupo, tá? E o último RWX aqui, ele se refere aos outros, que não é nem o usuário proprietário, nem o grupo proprietário. Esses números aqui que eu tenho entre as permissões e o nome do usuário proprietário, esse 17.1 aqui, isso aqui é o número de links que eu tenho apontando para esse diretório ou para esse arquivo no sistema. Tá? Isso aqui pouco nos interessa no dia a dia. Em alguns casos específicos é interessante. Do lado direito aqui do grupo, eu tenho o tamanho do arquivo em bytes. Então, se vocês observarem, os diretórios aqui eles têm tamanhos, né? E depois eu tenho o timestamp, que é a data e a hora aqui, né? É 9 de março, 21h12 aqui, é a hora que esse camarada foi criado. E aqui do lado o nome. Tá bem, mas eu enxergar isso aqui, o tamanho desses arquivos, desses diretórios, em bytes, às vezes a gente se perde um pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o parâmetro H, que é Human Readable, ou seja, para facilitar a leitura. Ele vai me dar os tamanhos de uma maneira um pouco mais simples. Por exemplo, aqui ele já transformou os 4.000 e poucos bytes em 4K, 8K, 3.1K. Arquivos grandes, né, de megas, gigas, fica muito mais fácil da gente ver, tá bem? Então, por exemplo, também eu quero saber as informações só de um determinado diretório ou só de um determinado arquivo. Eu não preciso dar um ls qualquer. Eu dou um ls /root /anaconda-kickstart.cfg, que é aquele arquivo que tem as configurações da minha instalação, e eu quero ver todas as informações dele. Então ele vai mostrar só esse arquivo aqui. Ele não vai mostrar tudo que tem no diretório. Tá? Eu também tenho um recurso para saber qual é o tipo de arquivo de um determinado apontamento, de um determinado arquivo. Por exemplo, eu quero saber o que é esse arquivo, qual é o conteúdo desse arquivo Anaconda Kickstart, né? Qual é o tipo desse arquivo. Então, eu vou usar o comando file. O file ele vai me dizer que esse arquivo é um arquivo de texto normal. Se eu entrar num diretório, por exemplo, onde eu tenha programas, tá? Vamos dar aqui uma olhada no /bin, eu vou pegar aqui file sec, que é um programa. Aí ele vai me dizer o seguinte, que o sec
ele é um arquivo executável de 64 bits, tá? E que ele possui, ele usa bibliotecas compartilhadas, tá? E esse cara aqui, ele funciona no mínimo no kernel 2.6.32, tá? Se eu der um file /root, ele vai me dizer que /root é um diretório. Então eu tenho como saber o que é cada coisa usando o file. Tá? Bom, vamos voltar lá para dentro do meu diretório root. Olha o tiozinho ali. Eu quero saber qual é o conteúdo desse arquivo. Então eu vou usar o cat. Tá? Se eu der um cat anaconda.ks.cfg, ele vai mostrar todo o conteúdo, tudo que tem dentro desse arquivo. Mas aí, beleza, né? Apareceu ali, eu não consegui ver tudo. Como é que eu faço para rolar a tela para cima? Eu seguro o Shift e aperto Page Up. E aí eu consigo voltar a tela para cima e Page Down a tela para baixo. Isso aqui é bem legal quando a gente está usando o Shell. Tá? Mas tá bem, eu não quero ver todo o conteúdo desse arquivo. Eu quero ver só as primeiras linhas. Eu vou usar o comando head. Ele vai me mostrar só a cabeça do arquivo. Tá? Então ele vai me mostrar as primeiras N linhas ali. Eu posso passar esse número. Então eu vou dar um head -N 3. Eu quero ver as 3 primeiras linhas desse arquivo. Então, ó, ele vai me mostrar só 1, 2, 3. Tá? Eu quero ver as 8 primeiras linhas. Beleza, ele vai mostrar 8 primeiras linhas. Da mesma forma, eu também tenho o tail. O tail ele me mostra o final do arquivo, né? O tail de rabo. Então, tail anaconda ks.cfg, ele vai me mostrar ali as 10 últimas linhas desse arquivo. Se eu passar o tail com o mesmo parâmetro aqui, ó, por exemplo, eu quero ver só as 3 últimas linhas desse cara, olha lá, ele me mostra só 3 linhas. Bem, o tail ele também tem uma função bem legal. Ele tem um recurso que se eu passar, por exemplo, o tail -f anaconda ks.cfg, ele não volta ali para o shell. Ele fica olhando para esse arquivo para ver se não vai aparecer mais nenhuma linha nova. Isso é interessante quando a gente está olhando para arquivo de log. Tá? Então eu dou um tail para ele, normalmente o arquivo de log é um arquivo muito grande, eu dou um tail -f, ele pega as últimas linhas ali e o que for aparecendo de novo no log ele vai mostrando. Tá? Para eu sair daqui eu dou um Ctrl C. Bom, a gente já viu que eu posso usar o cat, né, para mostrar o conteúdo de um determinado arquivo. Mas eu também posso redirecionar a saída. Porque se eu der um cat anaconda.ks.cfg, ele vai me mostrar tudo na tela. Mas eu não quero que ele me mostre na tela. Eu quero redirecionar para um arquivo cópia. Tá? Não apareceu nada na tela. Mas o que aconteceu? Ele me criou um arquivo cópia que tem exatamente a mesma coisa que o outro. Tá bem? Vou apagar o arquivo cópia aqui. E eu posso, se eu usar somente um sinal de maior que, tá? Bom, eu vou mostrar o que tem no arquivo cópia. Tem tudo isso aqui. Se o arquivo cópia já existe e eu uso esse sinal de maior que, ele apaga o conteúdo anterior e copia a mesma coisa e copia o conteúdo desse último cat que eu dei. Tá? Mas se eu quiser acrescentar coisas nesse cópia, ao invés de usar um sinal só, eu uso 2. Então, o cópia agora, ele tem concatenado 2 vezes o arquivo anaconda ks.cfg.
Se a gente for olhar lá para cima, ó, é como se eu copiasse a mesma coisa duas vezes. Assim, terminei de inserir no arquivo. Tá? Como é que fica mais fácil da gente enxergar isso? Eu vou usar o cat para criar um arquivo. Tá? Então, eu vou usar o cat sem absolutamente nada. Tá? E vou redirecionar a saída para o arq1. Qualquer coisa que eu escrever aqui, ele vai gravar nesse arq1. Eu dou um Ctrl Z. Opa. Desculpa, eu dou um Ctrl C e ele termina. Tá bem? Então, se eu der um cat no meu arq1, tudo aquilo que eu escrevi, ele jogou para dentro desse cara aqui. Eu vou dar um cat no arq2. Então, tudo aquilo que eu for digitar, tá? Vai ser inserido dentro do arq2. Dou um Ctrl C aqui, vamos ver o arq2. Então, olha lá, ó, tudo que eu digitei foi para aquele cara lá. Então, arq1, arq2. Agora eu quero juntar esses dois arquivos num só. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, cat arq1 para arq3. Então, o que aconteceu? Ele me criou o arq3 com o mesmo conteúdo do arq1. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o cat de novo do arq2, eu vou adicionar o conteúdo de arq2 no arq3. Tá? Então eu peguei o arq1, colei no arq3, o arq2 eu colei dentro do arq3 mantendo o que eu tinha. Então se eu der um cat no arq3, ó, ele juntou tudo. Tá? Porque eu usei o sinal de maior que duas vezes. Tá bem? Então vamos apagar o arq3. Eu quero copiar um determinado arquivo para um outro, né? Eu posso usar o cat, mas eu também posso usar, eu quero copiar o arquivo anaconda.ks.cfg para um arquivo cópia anaconda. Então, CP copia. Olha lá, ó. O arquivo cópia anaconda é uma cópia idêntica, né, do anaconda.ks.cfg. Eu também posso usar o MV, que é o move, né, para renomear um determinado arquivo. Eu quero renomear, por exemplo, cópia anaconda para cópia anac. Só que o MV também me permite movimentar esse arquivo para outro lugar. Então eu vou usar o MV para mover o arquivo cópia anac para dentro do /temp. Então se eu der um ls aqui, ó, eu não tenho mais o cópia anac e ele está lá dentro do /temp. Tá? Minha tela ficou muito suja, eu vou usar o clear aqui para ele limpar tudo e a gente continuar indo em frente. Tá? Um pouco mais de organização. Todo sistema operacional tem o que a gente chama de variáveis de ambiente. Então, são variáveis que são utilizadas pelos programas ou pelo próprio sistema operacional para algumas coisas, né? Para ele saber que parâmetros usar ou aonde buscar determinados programas. Se a gente digitar env de environment, né, ele vai mostrar todas as variáveis de sistema que estão definidas. Tá? Toda variável de sistema ela é dada com uma letra maiúscula. Tá? Então, se eu quiser ver o conteúdo de uma determinada variável, eu posso usar o comando echo. Tá? E aí $path, por exemplo.
O path são todos os diretórios onde eu tenho arquivos executáveis e quando eu quero executar ele, eu não preciso indicar qual é o diretório que ele está. Então tudo que tiver dentro do /user local bin, user local sbin, user local bin, sbin, bin, /user sbin, /user bin, /root, /bin, eu não preciso, eu vou executar os arquivos, os programas que estão dentro desses diretórios sem precisar indicar que eles estão lá. Eu posso criar uma variável qualquer minha? Posso. Então, eu vou usar o comando export, vou dizer qual é o nome da variável, né? Nome do prof igual a Fernando. Beleza. Se eu der um env aqui, ó, a gente vai ver que tem uma variável lá, ó, nome do prof igual a Fernando. E aí eu posso usar o echo e ele vai me mostrar o conteúdo dessa variável. Isso aqui é bem interessante quando a gente está fazendo script, tá? A gente está automatizando algumas coisas, tá? Para eu executar um determinado programa, por exemplo, o ls, ele é um programa. Se eu digitar which ls, ele vai me dizer que ls é um alias, é um apelido de ls color igual a alto e que está dentro de /bin /ls, tá? Se eu der um which cd, ele vai dizer que cd é um programa que está dentro de /bin /cd. Só que nem todos os programas eles estão ali no path. Às vezes eu tenho um determinado arquivo executável, né? Por exemplo, vou criar aqui um scriptzinho, né? Eu vou usar o cat script, opa, eu vou usar o cat para criar um arquivo de script, né? Para eu automatizar alguma coisa. Eu tenho que começar dizendo que, opa, /bin /bash. Tá? Eu tenho, desculpa, ao contrário. Vou omitir isso aqui. Eu tenho que dar uma olhadinha. Eu tenho que passar qual é qual é o interpretador de comando. Mas como é um negócio simples, eu acho que não vai precisar. Eu quero que nesse script ele me apresente somente o nome do o meu nome, né? O nome do prof aqui. Tá? Apertei Enter, Ctrl C. Se a gente der um cat no script, ele vai me mostrar lá. Ó, o script ele é um arquivo que está dentro aqui do meu diretório. Se eu tentar executar esse cara, ó, opa, acho que nós esbarramos num arquivo do sistema. Deixa eu dar um nv script para mostra nome. Se eu digitar mostra nome, ele vai dizer que esse comando não existe. Se eu indicar aqui ponto barra, ou seja, dentro desse diretório que eu estou, eu quero executar mostra nome, ele vai dizer assim, ó, permissão negada, porque esse arquivo ele não é executável. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a permissão de execução desse cara. Então, eu tenho que dizer que esse arquivo é executável, usando o chmod mais x, ou seja, eu estou acrescentando a permissão de execução nesse cara mostra nome. Vocês fiquem tranquilos que essa parte de permissões a gente vai ver lá na frente. Se eu der um ls de novo, ó, o mostra nome agora ele tem as permissões de execução e ele está aparecendo até em verde ali. Se eu der um ponto barra mostra nome, ele vai executar o eco, né, da variável que a gente estava vendo lá. Tá?
Então, quando eu precisar executar um determinado programa ou script, né, que esteja dentro de um diretório, que não está no path, que não faz parte daquele conjunto de diretórios dos arquivos do sistema, então eu preciso indicar usando o ponto barra. Por isso que eu tenho o ponto lá. Aí eu quero ver o histórico de todos os comandos que eu digitei até agora. O que eu vou fazer? Vou digitar history e ele me mostra todos os comandos que eu executei. A gente vai ver lá na frente que isso aqui às vezes nos quebra um galho. Tá? Para a gente finalizar aqui, eu quero localizar um determinado arquivo. Eu vou usar o comando find. A gente tem um outro recurso também, mas eu preciso instalar ele porque ele é um pacote. Tá? O find, se eu disser o seguinte, ó, find ponto menos iname mostra nome, ele vai procurar no disco inteiro a partir do diretório barra um arquivo que o nome seja mostra nome. O menos i name é porque o nome e ignorando se existe maiúscula ou minúscula. Então, se for mostrar nome com letra maiúscula, com letra minúscula, né, ou alternado, ele vai mostrar. O que ele vai fazer? Ele vai buscar em todo o disco, tá, esse camarada. E aí ele me mostrou, ó, aqui em barra root, barra mostra nome, tem esse cara. Se eu mudar para um determinado diretório e fizer a mesma coisa, ele não vai achar nada. Por quê? Porque ele está procurando a partir do ponto, ou seja, do diretório corrente. Se eu quiser procurar no sistema inteiro, eu tenho que indicar que é a partir do barra, e aí ele vai me mostrar. Tá bem? Bom, acho que por hora isso aqui é interessante para vocês irem praticando, tá? E depois a gente vai ir mais adiante usando o editor, o VI, que ele é meio chatinho, tá? Vou fazer um outro vídeo mostrando com mais calma. Só para a gente encerrar, queria falar para vocês os caracteres coringa, né, que são os wildcards. Quando eu quero generalizar alguma coisa, eu vou usar o asterisco. Então, por exemplo, aqui eu estou dentro do etc, vamos ver, eu quero mostrar todos os arquivos ou diretórios que tenham host no nome, né? Ou melhor, que comecem com host. Então eu vou digitar host, ls, host asterisco, e ele vai me mostrar tudo que começa com host. Então host.conf, hostname, hosts, hosts.allow, hosts.deny. Eu quero agora saber tudo que tem host, não só no começo, mas no nome. Tá? Não mudou muita coisa. Vamos tentar aqui alguma coisa que tenha role. Tá? Então, ó, group, né? Começa com G. Eu tenho o iproot, né? E aí ele me mostrou que o iproot é um diretório que tem uma série de arquivos dentro. Ou então, eu quero que ele me mostre todos aqueles arquivos que terminam com .conf. Então, ls asterisco .conf. E aí ele me mostra os arquivos .conf. Então, o asterisco a gente usa para generalizar. O interrogação também, ele é bem interessante, né? Porque o interrogação ele não generaliza totalmente, ele generaliza somente um único caractere. Por exemplo, aqui a gente tem arq1 e arq2. Eu vou criar aqui o arq10. Tá? Então, o arq1 tem quatro caracteres, o arq2 tem 4, o arq10 tem 5. Se eu der um ls arq interrogação, ele vai me mostrar somente aqueles que têm 4 caracteres. Se eu adicionar mais um, ele vai me mostrar somente aqueles que têm 5 caracteres. Então, o asterisco, a interrogação, é uma generalização, mas contando o número de caracteres que eu tenho. Se eu der um ls arq asterisco, ele vai me mostrar os 3. Beleza? Então tá, pessoal. Valeu.
Vamos finalizar essa parte aqui.